palavra de nenhum outro irmão que tenha uma oportunidade, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela produz resultado ao qual está sendo enviado. A palavra de Deus, ela tem uma transformação, ela tem um poder tão grande. Aleluia. E toda vez que eu leio esse versículo aqui, eu entendo um pouco da forma que o Senhor me chamou. O Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, no seu capítulo 14, capítulo 15, seu versículo 16. É um versículo muito conhecido dos irmãos da igreja. O versículo 16, ele vai dizer assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Nós vamos ler esse versículo com toda a igreja junto. Todos, um som de 3, amém? 1, 2, 3. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai. Aleluia. É a palavra de Deus que diz, aleluia, que não foi a gente que escolheu a Ele. É a palavra de Deus que diz que foi Ele que nos escolheu. A palavra de Deus, aleluia, Ele vai dizer assim, olha, não foi você que me escolheu, porque quando a gente não tem um entendimento da palavra, aleluia, a gente fala assim, quando é feito o apelo, não, hoje eu não quero. Quem quer entregar a vida para Jesus? Não, hoje eu não quero. Como se nós tivéssemos esse poder de escolha. Na verdade, quem tem o poder de escolha é o Senhor Jesus. É o nosso Deus. É aquele que transforma. E quando Ele chama, Ele garante, aleluia, todas as coisas. E mediante esse versículo, eu fiquei pensando, conversando um pouco com Deus a respeito, porque aqui é um chamado de Deus para as nossas vidas. Mas o interessante é que Deus, Ele vai falar assim, ó, eu te escolhi, eu te nomeei. Em outras palavras, Deus está te falando assim, eu tenho um propósito com esse chamado. Eu tenho um propósito com esse chamado, porque eu não te chamei simplesmente para você ficar sentado aonde você está. Eu te chamei com um propósito. Mas eu vou te mostrar esse propósito. Talvez esse propósito, ele vai ter uma caminhada muito longa. E mediante esse versículo aí, Deus me leva, aleluia, num texto muito conhecido. Louvado seja Deus. Quando Deus faz um chamado para um homem por nome Abraão. Deus, ele chega para ele e diz assim, a palavra de Deus. E disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que eu entendo aqui, o versículo lido no Evangelho de João, aleluia, ali diz que o Senhor nos chamou com propósito. Gênesis no capítulo 12, vai confirmar esse chamado. Então nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque nós somos chamados com propósito. E o que a gente para um pouco nesse texto de Gênesis 12 é quando ele diz, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu fiquei pensando essa tarde, lógico que tem toda uma resposta, mas eu fiquei tentando imaginar, Deus, ele olhando para mim, olhando para você, e falando assim,
sai da tua casa. Porque é muito fácil se ele falasse assim para mim. Se tem um propósito de levar a palavra para um outro lugar, ele falava assim, olha, eu vou te levar para um outro estado. E ele colocaria o nome do estado. Eu vou te levar para uma cidade, ele colocaria o nome daquela cidade, como a gente já foi. Não, mas eu vou te levar para um outro país, como a gente tem jovens da janela 10 por 40. Hoje não é um tema de missões, mas existe algo muito profundo dentro disso. Quando a gente sabe, imagina só, eu vou levar você, sai da casa da tua família agora, porque eu vou te levar de um lugar que eu te mostrarei. Mas eu vou para onde? Que lugar? Qual é a rota? Eu vou sair sem destino. Eu entendo que quando Deus ele fez esse chamado para Abraão, que não era Abraão, mas era Abrão, alguns capítulos anteriores, é interessante que ele vai, é como se o próprio Deus falasse assim, você vai sair, mas a partir daí, eu estou te guiando num lugar, aleluia, que eu vou te mostrar. Em outras palavras, Deus está falando assim, não é aonde você acha que deve parar, mas é aonde eu acho que você deve continuar, aleluia, porque a partir daí, aleluia, algo sobrenatural vai acontecer. Porque quando Deus ele nos chama, ele faz a promessa, ele fala assim, eu estou te chamando, existe um propósito. Mas a gente não sabe o que acontece ao longo do percurso da nossa caminhada. E a gente se pergunta por que muitas pessoas, no início tem aquele amor, aquele fervor na obra, e de repente ao longo da jornada, ao longo da caminhada, ele vem esmorecendo e muitos param no meio do caminho. Porque a pressão é muito grande, a luta espiritual é muito grande, então muitas vezes não suporta a pressão. E ao invés de continuar dando ouvido à voz do Senhor, acaba dando ouvido a outras vozes. E eles acabam parando no meio do caminho. Mas quão bom é, quando a gente está caminhando, e tendo a certeza de que é o Senhor que está nos guiando a um determinado lugar. E far-te-ei uma grande nação. Olha a promessa aqui. Você vai sair. Você vai sair da casa do teu pai. Você vai sair da casa da tua parentela. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu não quero você se envolvendo mais com isso aqui. Todo mundo conhece a história, o porquê. E a partir daí, quando Deus fala assim, uma terra que eu te mostrarei. No versículo 2 ele vai dizer, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Deus está falando com pessoas aqui, aleluia. A jornada pode ser longa, a jornada pode ser comprida, as pedras, os espinhos podem até estar no caminho, mas existe uma promessa, farei de ti uma grande nação, farei de ti, engrandecerei o teu nome sobre todos os lugares, porque quem garante isso é o nosso Deus que garante. Nós não somos nada, mas se o Senhor estiver nas nossas vidas, nós suportaremos qualquer obstáculo. É certo que uma certa vez Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Ele chamou a gente em João 15. Ele falou, eu te escolhi. Mas Jesus também falou, vai ter problema, vai ter aflições. Na nossa jornada vai ter choro. Na nossa jornada vai ter perdas. Na nossa jornada vai ter conquistas. Estava orando por aquela menina. Estava orando por aquela menina. Estava orando por aquela menina.
aqui o Senhor falou, ora por salvação. Eu orava por ela. Quando a pastora começou a orar aqui, eu estava orando por ela. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. No caminho vai ter pedregulhos. No caminho da nossa trajetória vai ter espinhos. Vai ter problemas. No caminho vai ter pessoas que vão falar, aleluia, dando boca para o inimigo para falar conosco, para nos abater a nossa alma. E quantas vezes nós temos dado ouvido ou ouvidos a pessoas que praticamente espiritualmente já morreu. E o céu às vezes está falando conosco e a gente não ouve. Mas a gente prefere dar ouvido a pessoas. E a gente acaba nos frustrando com algumas coisas. E aí a promessa de Deus acaba ficando em segundo plano. Porque eu não creio mais nessa promessa. É notório que quando a gente decide verdadeiramente ouvir e sendo impulsionado pelo Espírito Santo, dentro do chamado que o Senhor fez para conosco, e a gente entende que é o próprio Senhor que está nos chamando, aleluia, as coisas, elas vão acontecendo. Lembra um pouquinho aí? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão da tua vida. Lá atrás, quando você começou, quando você levantou a mão e quando você foi apresentado no altar, quando você chegou, aleluia, e o pastor colocou a mão sobre a tua cabeça e te separou para uma função eclesiástica, você estava chorando diante do altar do Senhor. O sentimento e a presença de Deus não suportava dentro de você, a ponto de você ir aos plantos. Você estava vivendo o primeiro amor, mas o tempo passa. O tempo passa, o vento vem. As pessoas começam a falar. E eu agora perco a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e acabo ouvindo vozes estranhas. E eu começo a morrer espiritualmente. Porque a caminhada com o Senhor, ela tem que ser constante, tem que ser dia a dia. E o Espírito Santo está mudando um pouquinho esse contexto da minha mensagem. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem. Às vezes na caminhada a gente ouve tantas palavras que dói. Na nossa caminhada a gente ouve palavras que nos machucam. Mas também é para curar a nossa alma. Porque se não tiver uma palavra de confronto, ela não vai sarar a nossa alma, a nossa vida. Que tipo de crente eu sou? Que eu não suporto uma mensagem de confronto. Aleluia. Mas o interessante é que há uma promessa para aqueles que permanecem. E te abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ah, irmão Jean, você não tem noção de quanto as pessoas já falaram palavras. Não se preocupa não, fica tranquilo, porque o Deus que te chamou, Ele cuida de tudo. Só deixar Ele cuidar das coisas. Você não sabe como é que está a minha vida, eu não sei mesmo. Mas o Deus que te chamou, Ele sabe como você entrou aqui. Ele sabe como que você está. Mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. E vai dizer, ainda que ele não sabia o lugar, Deus só falou assim, eu vou te guiar, eu vou te conduzir pelo caminho, eu vou te mostrar uma terra. A Bíblia diz, aleluia, e assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito.
E ele agora chama o seu sobrinho, chama, aleluia, algumas pessoas. E ele vai. E tomou Abraão, Saraí, sua mulher e Ló, o filho, e seu irmão e toda a sua fazenda. E havia adquirido algumas almas que lhe acrescentaram a Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, e até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Abraão já era, e Saraí já era de idade avançada. O sonho de Abraão era ter um filho. O sonho de Abraão, mas havia uma promessa para ele. Mas não é uma promessa de status. Não. A primeira situação que eu vejo aqui, que o Senhor mostra é, quando ele permanece, ou quando ele obedece à voz, ele sai. Deus já começa a agir. O sonho de Abraão era ter um filho. Mas a idade era avançada. Sara não podia gerar filhos. Sara era um ventre estéril. Ela não conseguia gerar. Ela não conseguia produzir. E aquilo, fico tentando imaginar algumas mulheres ou as mães que geram seus filhos. Imagina você tentando gerar uma promessa e você não pode gerar uma promessa. Mas nem sempre, quando Deus ele estipula uma promessa para nós, ela acontece no nosso tempo. Porque a promessa ela acontece no tempo de Deus. A promessa ela acontece. E Salomão vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Porque quando o Senhor nos chama com uma promessa, ela vai se cumprir. Agora quando? Eu não sei. Talvez você está esperando uma promessa há muito tempo. Talvez nesse percurso que você tem caminhado na presença do Senhor, você tem pisado em pedras, em pedregulhos, você tem pisado em espinhos, você tem ouvido palavras que te machucou até para tentar fazer com que você parasse, mas você está permanecendo. Porque você está acreditando na promessa. Só não acredita na promessa quem já morreu. Quem está morto espiritual não há possibilidade de acreditar numa promessa. Porque enquanto a gente tiver vida e o Senhor nos permanecermos aqui, aleluia, há uma promessa para nós. Louvado seja Deus. Mas falaram tantas coisas de mim. Falaram tantas palavras duras, palavras difíceis. E quando a gente não tem estrutura mesmo, espiritual, qualquer palavra que a gente ouve, a gente para. A gente olha para o vento. A gente não olha para o autor e o consumador da nossa fé. A gente dá ouvido ao que o vento está jogando de um lado para o outro. A gente perde a direção. Mas o interessante é que com Abraão não. Ele não conhecia Deus. Ele ouviu uma voz falar com ele. Eu fico tentando imaginar Deus olhando para mim, olhando para você e dizendo: olha, sai da tua casa. Sai da casa da tua família. Sai debaixo das asas dos teus pais. Eu vou te enviar. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. Saia aí a deriva, o mundo afora. E em todos os lugares que você passar, vai pregando a minha palavra, vai falando do meu nome. Porque o teu nome vai ser engrandecido em todos os lugares. E aí ele diz: olha, eu te chamei e te nomeei para que vades e dê frutos,
Mas a promessa, aleluia, que Deus ele tem para com o povo dele. Quando Deus ele chama Abraão, pai de multidões. Abraão, olha para o céu. Você pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão não entendeu naquele momento, mas nós somos fruto disso. Nós estamos aqui, nós somos fruto daquela promessa de Deus para Abraão. Nós somos fruto daquela promessa que Deus um dia fez para ele. Olha para as estrelas do céu. Se você puder contar, essa será a tua descendência. Então Deus em todo tempo está dizendo assim: quando você obedece e quando você permanece, com certeza a promessa ela vai acontecer na tua vida. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para ti. Eu não sei qual foi a promessa que um dia você teve um sonho e Deus falou com você. Eu não sei qual foi a promessa que, ao entregar a tua vida para Jesus, Ele prometeu para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a maior promessa que Deus fez para mim e fez para você foi que se nós permanecêssemos até o fim, Ele ia dar uma coroa para cada um. Se nós permanecer até o fim, há uma coroa de vitória para mim e para você. Louvado seja Deus. E Abraão permanece. E a gente percebe que depois de muitos anos, com quase 100 anos, a promessa de Abraão agora, Isaac, ele vem. Deus prometeu um filho e Deus deu para ele. Aleluia. Porque estava no coração de Abraão a semente dele. Talvez você tenha pedido para Deus. Deus tem te prometido. E está demorando demais. E é por conta disso que muitas pessoas têm parado. Porque pararam de acreditar em Deus. Parece que Deus ele não é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem um controle de tudo sobre as tuas mãos. Deus ele não depende da ótica humana, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele quer. Ele não precisa de pedir permissão, Ele faz porque Ele é o próprio Senhor. Aleluia. Mas existe a promessa. Mas irmão Jean, está demorando tanto. Está demorando tanto. Eu sei, irmãos. Permanece só mais um pouquinho. Vai acontecer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós estamos esperando uma promessa de Deus. E às vezes a gente fica angustiado. Porque parece que a promessa chega na porta. E quando chega na porta, ela retorna. E Deus me fez lembrar de algo que aconteceu quando eu entreguei a minha vida para Ele. Quando eu decidi, quando verdadeiramente eu ouvi a voz do Senhor. É tão lindo, queridos irmãos, quando o pastor ele olha para alguém na igreja e fala: Deus falou comigo. E nós vamos orar por você, porque você foi levantado para uma função. Você foi levantado para um diácono. Você foi levantado para uma diaconisa. Você foi separado a um presbitério. É muito bonito isso. E a gente vem chorando na presença do Senhor. E Deus te levanta para ser um líder de homens, de jovens, de senhoras. E outro dia eu estava ali, fazendo uma visita para um pessoal. E tinha uma menina, que era líder, foi líder dos jovens. E ela estava presa por tráfico de drogas. Ela tinha 16 anos, tem 16 anos. Filha de crente,
líder de jovens e presa. Tráfico de drogas. Na primeira semana nós encontramos com ela e na segunda semana a gente retornou. E a gente estava no louvor, cantando um louvor, e Deus falou assim, para falar para ela: olha, eu estou mexendo em papéis. Eu falei: Deus está falando que está mexendo em papéis, e se prepara. E aí nós retornamos a semana passada, e as 3 meninas que Deus havia falado, ela já não estava mais no lugar. Deus já havia tirado ela da Fundação Casa. Semana passada Deus falou novamente que Deus ia tirar outras meninas de lá. Sábado agora a gente vai fazer uma visita para elas. E eu creio no nome de Jesus, porque é uma promessa na vida daquelas meninas ali. Tinha uma menina da Bolívia, ela nunca veio ao Brasil, não conhece o Brasil, e ela saiu de lá simplesmente porque havia uma promessa para ela, dela ganhar R$2.000, e trouxe um tablete de cocaína. Ela já estava há 2 anos detida. E no momento da oração, Deus me mostrava ela com uma Bíblia na mão e pregando para um povo. Eu nem sabia que ela era boliviana. Eu falei: menina, Deus manda te dizer que eu vejo você com a Bíblia e pregando para um povo. Mas esse povo não é daqui. Esse povo é de fora. E aí depois ela conversando com a missionária, ela é da Bolívia, foi fazer essa transição para o Brasil e acabou presa. Mas ela foi liberta já. E ela retornou para a Bolívia novamente. Só não sei se ela está pregando, mas Deus falou que ela ia pregar a palavra de Deus. Quando a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, a gente começa, pastor, a ouvir outras vozes. E a gente dá voz estranha, dá ouvido a vozes estranhas. Que voz você tem ouvido? Será que quando você deita, você não sente saudade dele? Você não sente saudade do teu amado? Será que quando você deita a cabeça no travesseiro, você lembra quando você se derramava na presença dele? Será que quando você para um pouquinho para pensar quem você era e como você está, será que você não sente saudade dele? Será que quando você para fazer uma reflexão na tua vida, você não sente saudade dele? E aí você fecha os seus olhos e você... Quantas vezes eu já louvei ele sendo sacrificado ali no madeiro, sendo hostilizado no madeiro, sendo perfurado por mim. Ele morreu, foi por mim. Será que você não sente saudade? Porque ele sente saudade de você. Ou você acha que o pai não sente saudade do filho? Você acha que quando o filho ele sai da presença do pai, aleluia, você acha que o pai fica como? Você que é mãe, quando a sua filha ou seu filho sai, como que você fica? O coração apertado, aonde ele está, como que ele está, o que ele está fazendo? Será que isso não acontece? E quando o filho sai, acha que já é dono de si. Eu posso fazer, eu posso e tal. Mas quando o calo aperta, vem para debaixo das asas da mãe. Ou do pai. Mas é uma promessa. Talvez no meio do percurso a tua promessa ficou parada. Talvez você achou que não acontece mais nada. Mas em nome de Jesus, Deus manda te dizer que a promessa ainda está de pé. Eu engrandecerei o teu nome.
O teu nome será exaltado, porque quem te chamou foi eu, não foi ninguém. Você pode até ter ouvido outras vozes, a voz do inimigo. Você pode até, aleluia, ter se deliciado com outras coisas. Ei, mas tem uma promessa muito maior do Pai. Há uma promessa de salvação para você. Jesus não vai abrir mão de você. Jesus nunca abriu mão, Ele não vai abrir mão de você. Se coloca de pé um pouquinho aí, irmãos. Você não tem noção como está o coração do Pai. O Pai, Ele te espera. Um dia o filho pródigo chegou numa situação, a pior situação da vida dele. O filho pródigo já não tinha mais comida. O filho pródigo não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais nada. Ele queria se alimentar com comida de porcos. Mas ele lembrou da casa do pai e falou assim: até os funcionários dele têm alguma coisa para comer. Eu não tenho nada. Quantas vezes você passou fome longe do Pai? Quantas vezes você passou fome longe do Pai? Até quando você vai resistir? O Pai te chamando e você com esse coração duro. Há uma promessa para você nessa noite. Vem. Ele está dizendo: vem, filho pródigo. Hoje foi o dia que eu marquei com você aqui, porque eu preciso te abraçar novamente. Eu preciso voltar a te chamar de filho. Essa é uma noite que Ele te chama. Há uma promessa de salvação para a tua casa. Há uma promessa de salvação para a tua vida. Há uma promessa de Deus, aleluia, para você morar na eternidade com Ele. Você só precisa, aleluia, entender o teu chamado. Para a glória dEle. Vem. Eu quero orar por você nessa noite. Se você sentiu de Deus que tem uma promessa no céu para você, nós queremos orar por você. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Quebra essa barreira, quebra essas muralhas e vem. Em nome de Jesus. Quebra essa barreira nessa noite. Nós queremos orar por você. Você já tentou de tudo, você já tentou com as suas forças, mas você não conseguiu. Mas o céu nessa noite está te chamando para vir para perto. Filho pródigo, vem. Eu quero retornar aqui ao nosso pastor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a amada igreja, não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. E todo aquele que acredita, diga comigo em uma só voz: amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus, para a glória de Deus.